Juízes, capítulo 9, do 7 até o 15. Amém? Amém. Versículo 7 diz assim: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixarei eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre vós, sobre as árvores? Versículo 12: então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo e consuma os cedros do Líbano. Amém? Vamos orar. Fecha teus olhos nesse momento, não deixa nada te distrair. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te rendemos honra e glória nessa noite. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te adoramos, Senhor, porque temos o privilégio de ouvir a tua palavra, de poder ler a tua palavra, de poder desfrutar da tua palavra. E nessa noite, em nome de Jesus, nós pedimos ao Espírito Santo que está aqui nesse lugar, que habita em nós, que possa vir nos fazer entender e discernir a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra fale conosco de uma forma poderosa, renovadora, transformadora, como é a tua palavra. Pedimos a tua graça nessa noite. Pedimos que os nossos ouvidos espirituais se abram para ouvir a tua palavra. E que nada, Senhor, neste ambiente espiritual possa tirar a nossa atenção, possa tirar o nosso foco, que não seja preocupação, que não seja ansiedade, que não seja, a Deus, nada possa tirar de nós o privilégio de podermos ouvir a palavra do Eterno. Senhor, no nome de Jesus, fala conosco. Abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que creem, digam amém. Amém, queridos. Amados, esse texto que nós lemos aqui do livro de Juízes, essa passagem, ela tem como um título, né, que a editora coloca, né, com relação sobre o apólogo de Jotão. E eu coloquei um título nessa palavra baseado em cima disso mesmo, que seria reina sobre nós, o apólogo de Jotão. E o que é um apólogo? O apólogo é justamente uma fábula, uma forma de nós falarmos um determinado assunto usando seres inanimados. Nesse caso aqui, de Jotão, ele usa as árvores. Amém? E para nós entendermos esse contexto de como surgiu essa parábola ou esse conto, essa fábula, eu vou precisar voltar um pouquinho dentro da história de Gideão, que a maioria dos irmãos aqui eu acredito que conheçam bem.
E eu vou só, não vamos ler todos os versículos, mas nós vamos saltear alguns versículos, vamos passear um pouquinho para nós podermos só contextualizar. E a história de Gideão, lá em Juízes capítulo 6, deixa marcado aí na sua Bíblia, no capítulo 9. E se nós voltarmos um pouquinho do capítulo 6, fala sobre a história de Gideão. Nós vimos que a história começa, nesse capítulo 6, falando que o povo de Israel, eles estavam sendo sitiados pelos midianitas. Do versículo 1 ao 10, conta essa história, né, que os filhos de Israel, eles fizeram mal, o que era mal perante ao Senhor, e Deus fez com que os seus inimigos, e nesse caso foram os midianitas, se levantassem contra o povo de Israel e os perseguiam. E na história de Gideão mostra que esse povo midianita, eles saíam com os seus exércitos, e eles eram como mais numerosos, diz a palavra, como a areia da praia. E eles vinham com os seus camelos, com os seus exércitos poderosos, e saqueavam tudo aquilo que Israel guardava, todo o trigo. E na história aqui, fala que pelo fato deles terem feito o que era mal diante do Senhor, Deus levantou esse juízo contra eles, e diz que esses homens, esse exército midianita, eles vinham, tomavam tudo que eles tinham. Mas um homem chamado Gideão, né, ele foi chamado por Deus para justamente livrar o povo desses medianitas. E Deus escolhe Gideão porque Gideão, ele se mostrou uma pessoa diferente de todos os outros de Israel. Porque ele pegou o trigo e, ao invés de se fazer cova e cavernas e se esconder, como todo o povo fazia, ele pegou aquele trigo e foi para o lagar malhar o trigo. E nós sabemos que o lagar não é lugar para malhar o trigo. O lagar é o local onde se pisavam o quê? As uvas, para fazer o vinho. Mas aquele espírito de Gideão, aquela atitude dele, chamou a atenção de Deus. E lá no versículo 11, ainda do capítulo 6... Gideão, ele tem esse chamado de Deus para livrar o povo, do versículo 11 até o 24. No versículo 11 fala que então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. E a atitude de Gideão foi uma atitude muito interessante. Ele não se rendeu, ele não se curvou diante do inimigo. Em outras palavras, como se ele tivesse falado com ele mesmo: não, o meu trigo eles não vão roubar, não. Eu vou para dentro do lagar, eu vou para onde for, mas o meu trigo eles não vão roubar. E o anjo do Senhor se apresenta a Gideão e chama ele de homem valente. Só que Gideão, querido, ele era um guerreiro? Sim ou não? Não. Diz que ele era um agricultor. Uma pessoa que estava ali cuidando do seu trigo. Mas a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor se aproxima dele, versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu e ele disse: o Senhor é contigo, homem? Isso, mas não com essa valentia que você falou. O anjo do Senhor se apresenta diante dele e fala assim: o Senhor é contigo, homem? Valente. Mas o cara era um agricultor, ele não era um guerreiro. Mas Deus estava olhando para Gideão, não como um agricultor, mas como um guerreiro. Um homem que sabia o que ele queria. Amém, queridos? Então, caminhando mais um pouco, diz que Gideão, nós conhecemos a história, ele faz algumas provas com Deus, né? Primeiro ele questiona, e uma coisa que eu acho interessante, né? Gideão viu o anjo do Senhor e ainda questiona: se o Senhor é conosco, por que nós estamos aí entregues aos inimigos? Onde estão as obras que nossos pais nos contavam? Irmãos, acho que se eu vejo um anjo eu até desmaio. E ele viu o anjo do Senhor, cara. E ele questiona. E diz que ele fica na dúvida. E até razoável, irmãos. Todo um povo com medo de um exército como os dos medianitas. E Deus vira para ele, um agricultor, e fala que ele iria livrar todo o povo de Israel. E ele começa a fazer provas. Você lembra da lã?
Senhor, que chova, só tenha orvalho na lã e em volta esteja seco. Senhor, agora eu faço outra prova, que chova e só tenha orvalho em volta e a lã esteja molhada. E ele faz prova, e todas as provas Deus vai e faz. Porém, uma coisa que me chama a atenção, irmãos, que antes de Gideão ele entrar naquela guerra, ele toma uma atitude muito séria, que está no versículo 18. Ele fala, versículo 17 e 18, olha o que fala, do capítulo 6. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, está falando com o anjo do Senhor, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Quantos aqui já pediram sinal para Deus? Senhor, eu vou abrir aqui. Se botar meu dedo, vai ser isso. Essa história é séria, né? O irmão, vocês conhecem a história do irmão que fez isso, né? E Judas se enforcou. Ele, não, senhor, brincadeira, né, senhor? Vou fazer de novo. Vai tu e faz o mesmo. Essa piada é mais velha que andar para frente. Mas sempre tira alguns sorrisos. E queridos, ele fala: Senhor, se eu achei mercê, que é o Senhor que fala comigo, eu rogo. Olha o que ele fala no versículo 18. Eu rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha... Agora você vai falar com fé. Só vi uma irmã aqui com fé. Até que eu volte e traga a minha oferta. E a deponha perante ti. Respondeu ele, o anjo, né, do Senhor: esperarei até que volte. Entrou Gideão e preparou um cabrito com um bolo asmo e um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. E diz a palavra de Deus, né, que o anjo orienta ele a colocar ali o pão sobre a pedra, derramar o caldo por cima junto com o cabrito. Ele encosta lá o cajado e sai fogo da penha, e o anjo do Senhor sobe e sai da presença de Gideão. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, que antes dele entrar numa guerra, a primeira coisa que veio no coração de Gideão, antes dele aceitar aquele desafio, ele falou assim: eu vou te trazer uma oferta, Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? E hoje de manhã, a pastora Miriam ministrou aqui, e nós falamos bastante sobre isso, sobre a questão da nossa disposição em dar ao Senhor. O grande problema, irmãos, que durante muitos anos a igreja acha e tem sido ensinada que o dar é apenas você dar dinheiro. Mas nós estamos falando de muito mais do que isso, irmãos. Nós estamos falando dos nossos talentos, do nosso tempo, daquilo que nós podemos ofertar ao Senhor, para que Ele possa utilizá-lo, amém, queridos? E Gideão, ele fala: Senhor, eu quero trazer a minha oferta para Ti. Irmãos, esse tempo que nós estamos aqui, o tempo que você saiu de casa, debaixo de chuva, talvez com tantas dificuldades de estar aqui, mas você veio aqui para trazer uma oferta de adoração a Ele. Você veio aqui para dizer quanto Ele é tremendo, quanto Ele é grande, o quanto Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, amém, queridos? E diz, né, caminhando um pouco mais, Gideão, do versículo 11 ao 24, ele recebe esse desafio do Senhor, ele traz a sua oferta ao Senhor. E no capítulo 8, melhor dizendo, ainda no capítulo 7, diz que do versículo 6 ao 7, aí no capítulo 7, né, virando um pouquinho a página, diz que Gideão, ele estava com pelo menos 32 mil homens. E você conhece a história, e Deus fala o que para Gideão? Pô, Gideão, com esse exército não tem como você perder. Foi isso que Deus falou para Gideão? O que Deus falou para Gideão? Tem muita gente. Tem muita gente, Gideão. Vamos começar a fazer aí uma seleção. E ele começa a fazer prova, leva até o resto. Vamos ler aqui esses dois versículos. Versículo 6 e o 7, do capítulo 7 de Juízes. Diz assim, versículo 6: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. E a gente aprende com isso aí, irmãos, que a primeira leva que saiu, a gente não vai ler para ganhar tempo, foi os que eram quê? Covardes e medrosos.
E eu aprendo uma coisa, irmão: se a gente quer estar no reino, se a gente quer caminhar com o Senhor, nós não podemos ser covardes e nem medrosos. Amém, queridos? Irmãos, é disposição. Pastor, mas o bicho está pegando, mas eu estou aqui. A luta está grande, mas eu não desisto. Como estão entendendo, irmãos? Está tudo dando errado, pastor, mas eu vou continuar avançando. E Gideão, aqui, Deus começou a eliminar. E por último ele falou assim: olha, aquele que ficar ali, ó, lambendo água no chão igual cachorro, manda embora. Manda embora. Irmão, porque guerreiro só se ajoelha para orar. Vou repetir: guerreiro de Deus, guerreira de Deus, só se ajoelha para orar, para se humilhar diante do rei. Você está em guerra, meu irmão, sim ou não? Você está passando por luta, sim ou não? Então a tua posição de joelho é para orar. Os camaradas de guerra, eles faziam isso, ó. Pegava a água aqui, ó. Atento. Essa é a posição do homem e da mulher de Deus, querido. Mesmo no momento que você vai precisar de um refrigério, você continua vigilante. Porque o inimigo, geralmente ele pega o homem e a mulher de Deus na distração. Como estão entendendo? E caminhando mais um pouco, Gideão, ele é chamado, lá no capítulo 8, agora já, indo até o capítulo 8, Gideão teve uma vitória esmagadora sobre os midianitas, com 300 homens, com um exército gigantesco que ele teria que lutar. E diz a palavra que ali, se você for lendo toda a história, diz que Gideão é levado até o acampamento e ele ouve um sonho de um dos dois soldados que estavam conversando. E nesse sonho, um dos soldados falou que via um pão de cevada que rolava sobre o acampamento dos filisteus, dos midianitas, melhor dizendo. E ele fala, e aquele camarada, aquele soldado inimigo fala: isso é a espada de Gideão. E aquilo fortalece Gideão. Gideão, ele consegue uma estratégia, ele manda que o povo leve tocha na mão, leve as suas espadas e dê um berro, leve os cântaros e quebre os cântaros. Depois você lendo a história, você vai ver tudo isso aí. E diz que houve uma confusão no meio do exército inimigo e Gideão foi vitorioso nessa batalha. Amém, queridos? Depois disso, no capítulo 8, no versículo 22 a 23, Gideão, ele é chamado pelos próprios povo de Israel para ser rei. Não só ele, mas todos os seus filhos. Aí Gideão fala assim, versículo 22 e 23 do capítulo 8: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teus filhos, teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Fala assim: o Senhor vos dominará. Fala com mais fé: o Senhor vos dominará. Irmão, Gideão foi chamado para libertar o povo de Israel. Ele não foi chamado para ser rei. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Faça exatamente o que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para guerrear, não queira se sentar em tronos que Deus não te colocou. Quantos estão entendendo, irmãos? Muitas pessoas na igreja hoje têm fracassado porque estão fazendo aquilo que dá ibope e não aquilo que Deus mandou fazer. Você quer ter sucesso na tua vida da fé? Quantos querem? Obedeça e faça exatamente o que Deus te mandou fazer. Amém, queridos? E Gideão, ele fala: eu não quero reinar sobre vocês, nem meus filhos vão reinar, mas o Senhor reinará sobre vocês. E o desejo do coração de Deus, querido, foi sempre reinar sobre o seu povo. E por muitas vezes o povo de Israel, por olharem para os outros povos da terra, eles falavam assim: todos os povos têm um rei, uma pessoa, alguém que nós seguimos, alguém que nós vemos. Nós também queremos um rei. E todas as vezes que Israel fez isso, eles tiveram experiências amargas. Nesse caso aqui, nós vamos ver daqui mais um pouco algumas situações. No caso de Saul foi a mesma coisa. Quantos lembram? Porque Deus sempre quis governar sobre o seu povo. E Gideão, ele entendeu o chamado dele.
Irmãos, quando eu e você, quando nós entendemos o nosso chamado, nada pode nos desanimar. Nada pode nos derrotar. Aleluia. Quando eu sei o meu chamado, podem falar o que for, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Estou certo que Ele é poderoso. Amém, queridos? Você sabe o teu chamado. Viva o teu chamado. Caminhe no teu chamado. Caminhe nessa direção. E Gideão traz essa palavra para o povo no capítulo 8. Só que o povo não se contentou. E aconteceu uma coisa muito interessante, que Gideão, depois que ele teve o chamado de Deus, ele aceitou o chamado, e diz também que ele derrubou o poste ídolo e destruiu, né, o templo lá dos deuses, lá dos seus pais. Ele bota fogo nos postes ídolos, e o povo da cidade quer matar ele, e o pai dele fala: ué, Baal não é Deus? Manda ele contender com eles. Eu estou voltando só um pouquinho, só para a gente entender, porque o nome de Gideão, por essa atitude que ele teve, de destruir os ídolos do lar, os ídolos que ele seguia, que os seus pais seguiam, ele teve o seu nome mudado, e as pessoas começaram a chamá-lo de Jerubaal, que queria dizer que ele contendeu com Baal. E Gideão, ele foi um camarada abençoado, viu, Eric? De repente pode ser uma inspiração para você, que ainda vai casar. Um pouco mais à frente, mas vai chegar o dia. De repente alguns irmãos estão até animados. Eu soube que teve uma irmã aqui que hoje de manhã não veio porque ela estava sentindo muito enjoo. Eu não ia falar o nome, mas ela já se entregou, então de repente pode estar com suspeita também, igual uma outra irmã que eu conheço muito bem. Brincadeiras à parte, voltaremos aqui para a lição. Eu até esqueci o que eu estava falando, lembrei agora. Jerubaal. E o Gideão foi um cara muito abençoado. Eu não sei, irmão, sinceramente, eu não sei o que ele fazia. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse camarada, ele deve ter passado a perna no camarada que inventou o Viagra de uma forma assim tremenda. Porque Gideão, ele teve 70 filhos. Senti que o Alonso abriu um sorriso assim, ó. Não entendi. Ele bateu no ombro do Arão assim, abriu um sorriso. Tá animado, hein, irmão? E aí, Claudinho? 70 filhos. Hein? Irmãos, e dentro desses 70 filhos, isso está em Juízes capítulo 8, eu estou passando aqui, né, lentamente, para a gente poder desfrutar, né, de todos esses detalhes aqui, para a gente entender todo o contexto. Em Juízes, né, versículo 8, versículo 30 e 31, fala assim: teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, que tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs o nome Abimeleque. Fala assim, Abimeleque. Irmãos, esse filho deu sérios problemas para Gideão. Gideão já era morto. Diz a palavra que ele morreu com uma velhice avançada e com muita saúde, diga-se de passagem, né? E Abimeleque, um dos filhos de Gideão, diz, nós vamos ler aqui daqui a pouco esse versículo, que ele matou todos os seus irmãos. Ele foi até a cidade, que ele era filho de uma concubina. Gideão teve filho com uma das suas servas, com uma concubina, e nasceu Abimeleque, que era, essa mulher, a mãe de Abimeleque, não era do povo de Israel. E diz que Abimeleque, ele olhando e sabendo que
O seu pai havia sido chamado para reinar e não quis. Ele vai até a cidade da sua mãe e conversa ali com os moradores de Siquém e fala: olha só, eu sou osso dos ossos de vocês. Eu sou carne da carne de vocês. Vocês preferem que 70 pessoas, 70 dos meus irmãos, junto comigo, reinem sobre vocês? Ou vocês preferem eu, que sou do povo de vocês também, que reine? E ele diz que ele contrata mercenários para matar os seus irmãos. Tem muitos mercenários hoje querendo matar os irmãos. Quantos estão entendendo, queridos? E diz que Abimeleque, com esses mercenários, ele vai até os seus irmãos em cima de uma pedra e mata todos eles, com exceção de um. O caçula, exatamente esse, chamado Jotão. Diz a palavra que ele fugiu. Ele se escondeu e ele fugiu do seu irmão. No capítulo 9, o versículo 1 e 2 diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que eu sou osso do vosso osso e carne da vossa carne. No versículo 5, e foi à casa de seu pai, a Ofra, capítulo 9, versículo 5, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Irmãos, eu fiz essa introdução aqui para que você pudesse acompanhar comigo o contexto deste apólogo de Jotão. Por que Jotão contou essa fábula? No versículo 1 diz que, do capítulo 9, que avisado disto, né? Do quê? Que está no versículo 6, né? De toda aquela morte, ele fala: então se juntaram todos os cidadãos de Siquém, toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Capítulo 9, versículo 6. Jotão, sabendo disso, que o seu irmão foi consagrado rei, ele vai e se coloca no cimo do monte Gerizim. É no local específico para pessoas se pronunciarem. E diz que em alta voz, versículo 7 do capítulo 9, quantos estão acompanhando? Digo amém. Amém. E em alta voz, Jotão, né? Em alta voz, clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outro. Aí ele começa a contar a sua fábula sobre as árvores. No versículo 8 ele diz: foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. A primeira árvore que Jotão ele coloca, e por que ele fez isso através de uma fábula? Porque ele tinha medo de falar que era o seu irmão. O seu irmão era rei, ele estava falando contra o irmão dele. E ele vira para a oliveira, a primeira árvore, as árvores viram para a oliveira, no versículo 8, e fala: reina sobre nós. Versículo 9: porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, querido, o que é uma oliveira? O que ela dá? Qual é o fruto da oliveira? O azeite. Melhor, a azeitona que produz o azeite. Certíssimo. Vocês são ótimos. E a oliveira, ela vira e fala: eu vou deixar o meu azeite para poder pairar sobre vocês, para produzir sombra, para reinar? Não.
Querido, o azeite, naquela época, ele era muito utilizado para ungir reis, para ungir sacerdotes. O azeite era utilizado também em lamparinas. E isso se estendeu durante muito tempo depois. O próprio Senhor Jesus, ele conta a parábola das 10 virgens e fala sobre o azeite. O azeite era utilizado para eventos religiosos no templo. Querido, mas o azeite, ele fala de algo assim tão precioso. Nós vemos tantos exemplos na palavra acerca da oliveira. E a gente vê que o próprio Senhor Jesus, quando ele, antes da sua crucificação, ele foi para um monte chamado, qual é o nome do monte? Getsemane, que significa o quê? Lugar de prensa. Ou seja, irmãos, a oliveira, ela era uma árvore que produzia azeitona, e quando a azeitona era prensada, saía óleo, e as árvores olharam para ela e falaram assim: ela pode reinar sobre nós, ela tem algo para nos dar. Mas ela falou assim: eu não quero. A oliveira, ela tinha óleo, ela tinha azeite para reinar sobre as árvores, mas ela falou: eu não quero. Aí as árvores continuaram, versículo 10: então disseram as árvores à figueira. A videira não quer, eles olharam e viram a figueira. E falou o quê? Porém, então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? E o que é a figueira? Qual é o fruto que a figueira dá? Fala com mais fé, qual é o fruto que a figueira dá? Figo. Irmãos, o figo, ou melhor, a figueira, ela tem um destaque muito grande na cultura judaica, no povo de Israel. A figueira, ela é um símbolo de paz. A figueira é um símbolo de prosperidade. Eu queria que você acompanhasse comigo aí rapidinho. 1 Reis, capítulo 4, 25. Pedir ajuda do Tiaguinho agora aqui. 1 Reis, capítulo 4, versículo 25. Ou você acompanha na sua Bíblia ou acompanha comigo aqui na TV. Olha só. Judá. Vamos ler juntos aqui na TV? Um, dois, três, já vai. Judá e Israel habitaram confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Judá e Israel habitavam o quê? Confiados. Cada um debaixo da sua figueira, da sua videira e debaixo da sua figueira. O outro texto, Miqueias 4:4. Miqueias, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler juntos? Bem forte agora com fé. Um, dois, três, já vai. Mas estar cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem nos espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos diz. Quando a palavra fala da videira e da figueira, irmãos, está falando de um local de quê? De descanso. Um local onde não há espanto. Um local de prosperidade. O termo, quando uma pessoa fala estou sentado debaixo da figueira, queria dizer que ele estava tranquilo. O Senhor viu Natanael sentado debaixo da figueira. E a figueira, irmãos, ela não era só na cultura de Israel um local de descanso, de prosperidade. O figo, que é um fruto muito doce, muito gostoso, ele também tinha um poder medicinal. O fígado, querido, ele era utilizado até para curar úlcera. Isaías 38, 21. Olha isso. Isaías 38, 21. Todos juntos, você já vai? Ora! Isaías disse:
Isaías falou isso para quem? Para o rei Ezequias. Quando ele recebeu aquela palavra, ele estava com uma úlcera. E ele fala, pega um emplasto de fígado, de pasta de fígado, e coloca sobre a úlcera. Então, irmãos, a figueira, ela tem um poder, ela fala de tranquilidade, ela fala de prosperidade, ela fala de segurança, e ela tem um poder medicinal. As árvores olharam para a figueira e falaram assim, reina sobre nós. Mas a figueira falou assim, eu não quero. Diga, eu não quero. Foi isso que a figueira falou. E as árvores continuaram, vou até meu óculos aqui. E as árvores foram até a videira. Versículo 12 e 13. Porém, a videira, versículo 12. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, a videira. O que é uma videira, querido? Qual é o elemento básico de uma videira? A videira produz uva, que faz o quê? O vinho. E é uma outra árvore também muito tradicional, muito falada nas escrituras. O vinho, irmãos, simboliza abundância, simboliza alegria, plenitude, vida. A palavra de Deus fala que o próprio Senhor Jesus, ele fala o que em João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é quem? É o agricultor. Versículo 5, bota para mim lá, Tiaguinho, João 15, 1, e depois o versículo 5. A palavra produz fé, irmão. Sabe, por isso nós estamos lendo a palavra, amém? Amém. Lê bem forte comigo. Eu sou. Versículo 5. Eu sou. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, a videira, Jesus, ele se compara à videira. E ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, e eu em vocês vão dar muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então as árvores correram para a videira. A videira também, ela simbolizava, irmãos, as promessas de Deus. Números 13 e 23. Números 13 e 23. Diz assim, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Isso aí era promessa quando o povo estava para entrar em Canaã. O cacho de uva precisava ser levado por 2 homens, porque a videira representa a vida. E as árvores viraram e falaram assim, reina sobre nós. Mas a videira falou assim, eu não quero. Eu não quero. Por que, queridos? Que todas as árvores que tinham tantas qualidades, a oliveira com o seu óleo, que representa unção, que representa vida, combustível, a figueira, que representa segurança, prosperidade, que tem poderes curativos, a videira, que dá a uva, que produz o vinho, que alegra, que o próprio Senhor Jesus se compara a uma videira. Por que eles não quiseram reinar sobre as árvores? E diante desse quadro, as árvores, elas olham para uma outra árvore. E aí que a coisa fica séria. Versículo 14, capítulo 9 de Juízes. Então as árvores disseram ao espinheiro, fala espinheiro. Então, vou repetir, todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu
e reinas sobre nós. Versículos 15. Respondeu o espinheiro às árvores: se devera me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma até os cedros do Líbano. Irmãos, o que um espinheiro pode dar de bom para alguém? O que o espinheiro produz? E não vem com negócio de cartola para cá que não cola. As rosas não falam, simplesmente das rosas exalam o perfume que rolam de ti. É muito antigo esse, Paulinho. Esse aí você ainda estava lá, ó, no pezinho. Profeta Cartola. Os poetas falam, não, as rosas são lindas, tem espinho, mas são lindas, maravilhosas. Nesse caso aqui, irmãos, o que um espinheiro produz de bom? O que um espinheiro pode dar de bom para alguém? O espinheiro só tem espinho. Desculpa a redundância. É seco. Não produz sombra. Não dá fruto. O espinheiro fere e machuca quando ele é tocado. Todas as outras árvores tinham muitas virtudes, mas todas elas negaram. O espinheiro vira e fala, não, na hora. De repente alguém pode falar assim, não, mas se você pegar lá um espinheiro lá, dá para palitar o dente. Dá para você pegar um espinho e tirar um espinho da mão. Irmãos, na hora o espinheiro, essa árvore, de pronto aceitou reinar sobre todas as árvores. Venham, e olha o que ela fala: venha e se refugiem na minha sombra. Irmãos, espinheiro da sombra. O espinheiro geralmente ele era uma árvore baixa, seca. E nas altas temperaturas do deserto, ele pegava fogo muito rápido. Querido, nós não estamos no deserto e não muito longe daqui em Sulacap, naqueles morros que tem ali. Quando fica muito tempo sem chuva e aquele sol abençoado do Rio de Janeiro de 160 graus. Volta e meia você vê muitas fuligens caírem na tua casa, sim ou não? Você imagina no deserto, onde o sol durante o dia 60 graus Celsius aproximadamente, na sombra. Um lugar desértico. E o espinheiro fala, vem para debaixo da minha sombra. Todas as árvores boas falaram não. E o espinheiro falou, venham. Existe uma palavra muito conhecida, de um homem muito conhecido, chamado Martin Luther King, que ele fala que a sua preocupação, parafraseando aqui entre aspas, ele fala que ele não se preocupava com os gritos e o barulho dos maus, mas com o silêncio dos bons. E eu começo a aprender aqui, queridos, que quando eu e você nos calamos, se eu falo que eu sou do Senhor, se eu falo que eu fui ungido pelo Espírito Santo, se eu falo que o Espírito Santo habita na minha vida, que eu tenho o óleo da alegria, que eu fui comprado pelo sangue de Jesus, que eu sou um homem de intercessão, de oração, e que eu vou para os montes, que eu vou para o joelho, e eu choro, e eu clamo, e eu intercedo. E nessa hora, quando alguém precisa de um socorro, eu falo, não, irmãos, eu estou sendo mentiroso. Quando eu e você nos calamos, irmãos, você pode ter certeza que os espinheiros vão se levantar. Se eu e você não orarmos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, se nós como igreja, irmãos, não influenciarmos essa geração, os espinheiros vão se levantar.
E vão falar para ele: venha para a minha sombra. Venha para debaixo da minha sombra. E o que ele fala aqui, queridos, é que no versículo 15: respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir reis sobre vós, vinde refugiai debaixo da minha sombra. Mas se não, se vocês não vierem, se vocês não me obedecerem, estou conjecturando aqui em cima desse texto, se vocês não se submeterem à minha vontade, se vocês não sofrerem calados, vai sair fogo de mim e vai consumir todas as árvores, até mesmo o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano é uma árvore nobre. E geralmente os espinheiros manipuladores, eles fazem isso. Por falta dos bons se levantarem, por omissão da igreja, por omissão dos intercessores. Onde estão os intercessores desse ministério? Onde estão as mulheres e os homens de oração dessa casa? Onde estão os evangelistas dessa casa? Onde estão os pastores desse ministério? Onde estão os profetas? Onde estão os apóstolos desse ministério? Irmãos, se eu e você não nos posicionarmos, os espinheiros irão se levantar e vão ameaçar e vão ferir pessoas. Porque o espinheiro, irmãos, ele só aguarda uma oportunidade. Aquelas árvores, a videira, a figueira, a oliveira, elas tinham uma unção especial dentro dessa fábula que foi contada. E as outras árvores viram, mas o espinheiro, ele não tinha nada para dar. Mas um lugar onde ninguém quer fazer nada, onde ninguém ajuda, onde ninguém estende a mão, irmãos, os maus vão se levantar e vão influenciar. Como estão entendendo, queridos? Porque os espinheiros, eles não têm autoridade. Eles lideram pela coação. Eles lideram pela manipulação. Eles lideram pela influência negativa, pelo cabresto. Se vocês vêm para a minha sombra, porque se vocês não vierem, vai sair fogo de mim. Se você não obedecer, você vai sair daqui da minha liderança, mas você vai ser amaldiçoado. O teu filho vai ser amaldiçoado. A tua casa vai ser amaldiçoada. Se você não trouxer o que eu quero, se você não trouxer as ofertas que eu preciso, você não vai prosperar. Essa é a palavra do espinheiro, irmãos. Querido, isso é muito sério. A palavra para nós nessa noite, irmãos, é que se eu e você não usarmos os talentos que Deus nos deu, se eu e você encaixotarmos, se eu e você colocarmos dentro de uma caixinha e achar que ainda não é o tempo, eu estou com muitos problemas, eu preciso resolver muitas coisas, os espinheiros vão se levantar, querido. Os espinheiros das redes sociais. Os espinheiros que têm influenciado meninas de 9 e 10 anos. Eu vi um vídeo essa semana, querido, de uma menina de 9 anos contando para a mãe que estava sendo aliciada com um cara chamando ela para namorar pela internet. E a menininha falando tudo para a mãe dela. E a garota falava assim: eu sou criança, eu não posso namorar. Eu não posso ficar com você. Aquela menina deu uma resposta e contou para a mãe. E aquelas que não contam? Como estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Querido, se eu e você não pararmos de olharmos para tudo de bom que nós temos, querido, cada um de nós aqui, pelo menos um dom você tem. Um dom. O que você tem feito com este talento, com este dom que Deus te deu? O espinho sufoca. Lembra Mateus capítulo 13? Versículo 7. Eis que o semeador saiu a semear, tal. No versículo 7 fala o quê? Uma das sementes, uma caiu à beira da estrada, outra caiu à beira do caminho, outra caiu em tal lugar, e uma caiu
entre os espinhos. E não pôde crescer porque os espinhos sufocaram. Irmãos, tem pessoa na igreja, dentro da igreja hoje, sufocada. Porque os espinheiros estão sufocando. E sabe por que os espinheiros estão sufocando, irmãos? Porque as videiras, as oliveiras, as figueiras têm se escondido e falado: eu não quero. Talvez a figueira, a videira, a oliveira olhou para aquelas árvores e falou assim: é um bando de rebeldes essas árvores. Eu vou dar sombra para ele, não vou. Eu vou me meter nesse problema. Sabe por que muitas videiras, figueiras e oliveiras estão se escondendo hoje, irmãos? Porque para você cuidar de vidas, você precisa morrer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Querido, o chamado de Deus para nós nessa noite é se eu e você estamos dispostos. Não é morrer pela igreja porque Jesus já morreu. Mas se eu e você estamos dispostos a gastar a nossa vida, a nos dar em prol de vidas, a usar o talento que eu e você, cada um de nós, pelo menos um talento recebeu do Senhor. Se nós estamos dispostos a isso. Quanto tempo, irmão, você não para no teu quarto, dobra teu joelho e chora por aquela pessoa que está lá fora morrendo sem conhecer Jesus? Quanto tempo faz, irmãos, que você não vai na casa de um outro irmão, não para criticá-lo, mas para chegar e falar: meu irmão, você está precisando de quê? Eu estou aqui para orar junto contigo. Eu estou aqui para te estender as mãos. Quanto tempo não tem, irmão, que você não pega no telefone, liga para o teu pastor e pergunta: pastor, como você está? Está precisando de ajuda? Querido, o chamado de Deus para você e para mim é que a gente possa produzir sombra. É que a gente possa, essa palavra cobertura que foi tão deturpada durante os anos. Eu sou tua cobertura. Lê-se, eu mando na tua vida, mas não é isso. Cobertura fala de proteção, irmãos. Cobertura fala de você se tocar e se deixar ser tocado. Paulo, ele tinha uma cobertura tão grande de Timóteo, que Timóteo, já adulto, foi circuncidado por Paulo. Você sabe o que era uma circuncisão, irmão? É quando se cortava o prepúcio do menino, de uma criança. Isso era feito com 8 anos. Timóteo não foi porque ele era filho de uma mulher que não era judia. E Paulo, Timóteo já adulto, o circuncidou. Paulo tocou na intimidade de Timóteo, irmãos. De um adulto. A cobertura fala que eu posso tocar em você sem maldade. Eu posso tocar em você para te abençoar, como um pai, como um irmão. Isso é muito sério, irmãos. Deus tem me chamado a uma maturidade, irmãos. Deus nos tem chamado para culto de uba-uba. Deus tem nos chamado para sermos coberturas saudáveis. Videira, oliveira, figueira. Irmão, Deus está te chamando para você agir. Eu e você agimos como figueira, curar pessoas. Deus está te chamando como uma videira. Ele está te chamando para você, com a tua alegria, você contagiar o ambiente. Você contagiar outras pessoas com a alegria do Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Concluindo aqui, no versículo 20 do capítulo 9, diz assim: toda essa fábula que Jotão contou referia-se a quem? Ao seu irmão Abimeleque. Se vocês, em outras palavras, está falando, se vocês colocarem Abimeleque para reinar sobre vocês,
vai ser como um espinheiro. Vocês vão ser ameaçados. E vocês vão ser destruídos junto com ele. Aí no versículo 20 diz assim: mas se não saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi para Beer e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. O que de Deus Jotão está falando ali? O único sobrevivente da chacina feita pelo seu irmão Abimeleque. Ele usou essa parábola para mostrar que se eles colocassem Abimeleque como rei sobre eles, Abimeleque iria destruí-los. E querido, de tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. E assim como ele iria destruir o povo também seria destruído. Irmão, porque todo líder espinheiro que destrói vidas, ele também é destruído junto com essas vidas. Isso é muito sério, queridos. E ele fala aqui algumas perguntas para finalizar. Com quem, irmãos? Eu e você. Uma pergunta para você responder, uma pergunta retórica. Responda a você mesmo. Com quem você tem andado? De qual fonte espiritual você tem bebido? Você está debaixo de qual autoridade espiritual? Com quem você tem se aconselhado? Como estão entendendo? Olha com quem você tem andado. Olha da fonte que você está bebendo. Ninguém que está na mata bebe água de qualquer lugar, querido, sem antes purificá-la. Cuidado a água que você está bebendo. Porque essa água pode te contaminar. Para um camarada que está na floresta, para ele beber uma água, o pessoal militar que já fizeram campanha aí, já foram para a mata, você não bebe água de qualquer maneira. Aldinei, é isso aí? Claudinho, tô certo? Marcelão? Você pega uma água lá suja e mete na boca? Não. Você tem que purificar aquela água. Antes de beber a água da vida de alguém, olha para a vida dessa pessoa. Olha para casa, olha para o casamento, olha para os filhos. Não estou falando para você achar pessoas perfeitas, sem pecado. Todos nós somos pecadores. Mas existem princípios. E princípios não se negociam. Quantos estão entendendo? Amém. Quem está à sombra do espinheiro vai perecer junto com ele. No versículo 22 a 24 diz assim: havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Ou seja, tudo aquilo que Abimeleque fez contra os seus irmãos, aquilo tudo voltou de mal para ele. E sabe como é que Abimeleque morreu? Ele foi vítima de uma conspiração, chamada conspiração de Gaal. Abimeleque vai com seu exército para invadir uma torre. Vamos ler aqui. Havendo, pois, versículo 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão, entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes houveram aleivosamente contra eles. Isso aqui eu li aqui já. Versículos 53 e 54. Porém, olha bem as mãos de quem Abimeleque morreu. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e ele quebrou o crânio. A morte de Abimeleque, querido, ele foi até Tebes, e ele sitiou essa cidade. Ali havia uma torre muito forte, e a ideia dele era colocar fogo na torre e matar todas as pessoas lá dentro. O cara era mau, o cara era sinistro. E diz que uma certa mulher, interessante, queridos, que a Bíblia não fala nem o nome dessa mulher,
E naquela época, um guerreiro ser morto por uma mulher era humilhação. E essa mulher, ela pega uma pedra de moinho e de cima da torre ela joga. E a pedra bate na cabeça de Ameleque e abre a sua cabeça, o seu crânio. Só que ele, nem na hora da morte, o camarada tem um coração quebrantado. Olha o que ele fala para o escudeiro dele, para o moço, no versículo 54 do capítulo 9. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, a mulher o matou. O moço atravessou e ele morreu. Irmãos, o orgulhoso, o espinheiro, até na hora da morte, ele não se dobra. Queridos, que o nosso coração seja quebrantado nesses dias. Que a gente seja quebrantado, irmãos. E a gente peça misericórdia a Deus, que Deus nos livre de ter um coração orgulhoso. Um coração, uma cerviz dura. Uma cerviz que nunca se dobra. Esse homem, Abimeleque, que fez uma chacina contra os seus irmãos, que se colocou como um espinheiro, um rei espinheiro sobre uma nação. O versículo 57 do capítulo 9 fala assim: de igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre as cabeças deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Jotão não era um profeta, irmãos, mas ele liberou uma palavra muito séria. E não só Abimeleque morreu, mas todos aqueles que ficaram debaixo da sua sombra pereceram junto com ele. Porque espinheiro não produz sombra, irmãos. Espinheiro machuca. Por isso que nessa noite Deus chama a mim e a você para profetizarmos o Salmo 91. Versículo 1 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você pode ficar de pé e adorar o Senhor, irmãos. Você pode ficar de pé e adorar o Senhor. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus que eu e você estamos na sombra do Onipotente. Oh, irmão, agradeça a Ele, irmão. Se você entende que você está num ambiente onde o Senhor tem te guardado, se você entende que você está numa família da fé, levanta a tua voz em gratidão a Ele, irmãos. Mesmo você que já sofreu debaixo de espinheiros, debaixo de pessoas que te feriram, te machucaram, mas hoje o Senhor te chama para você estar debaixo da sombra do Onipotente. E para que você seja sombra para outras pessoas, para que você seja videira, para que você seja óleo, para que você seja alegria, para que você seja refúgio, para que você tenha uma palavra amiga, uma palavra de bênção, uma palavra de vida. Levanta a tua voz em gratidão a Ele, irmãos. Sabe, levanta bem forte a tua voz a Ele.